Bem, continuando a nossa videoaula sobre alelos múltiplos, na videoaula de parte 1, nós vimos o que são esses alelos, aonde esses alelos eles se encontram no cromossomos, e nós vimos também a questão do sistema ABO, né? E aqui nessa videoaula nós vamos dar continuidade na parte 2 de alelos múltiplos. Nós vamos começar falando nessa segunda parte de alelos múltiplos sobre a herança do sistema RH. Esse sistema RH, assim como o nosso sistema ABO, ele vai ter também como base a primeira lei de Mendel. Embora nosso sistema ABO nós já temos caso especial, que ele vai ser uma exceção a essa primeira parte, né, da primeira lei de Mendel, mas vocês têm que ter essa noção e compreensão dos conceitos básicos para vocês conseguirem ter domínio desse conteúdo. O sistema ABO é um tipo de classificação que vai ter em função os tipos de substância que vão estar específicas nas membranas, como as glicoproteínas, que a gente vai ter nas nossas hemácias, que vai permitir que haja essa classificação do nosso sangue. Assim, essas glicoproteínas, que são chamadas de aglutinogênio. E se essa pessoa que tem esses aglutinogênios do tipo A, o sangue é do tipo A. Se ela tiver aglutinogênio tipo B, ela é sangue do tipo B. E se ela tiver os dois aglutinogênios, ela é do tipo AB. E se ela não tiver nenhum, tipo O. Esse sistema RH, ele se comporta de maneira bem parecida com o do sistema ABO. Ele vai se chamar assim devido a um estudo relacionado a esse tipo de sistema que foi feito no macaco pela primeira vez, esse macaco do gênero Rhesus, e em homenagem a esse macaco do estudo, ele foi que serviu de base para o conceito aí, para o estudo existente do sistema RH. E esse sistema RH, ele vai ter 3 pares de genes que vão estar envolvidos na herança do fator RH, tratando-se, portanto, de casos também de alelos múltiplos. Então, o fator RH, existem 2 fenótipos para esse fator RH, e o motivo pelo qual ele passa a ser considerado como herança mendeliana simples, ou seja, um caso de primeira lei de Mendel. O gene R vai ser dominante para o fator RH e vai determinar a presença do fator. Já o gene R, que é recessivo, ele vai condicionar a ausência do referido fator RH. Só uma observação na tabela, que eu troquei aí, que o genótipo é o RH positivo ou negativo, e o fenótipo RH positivo e RH negativo, e o genótipo, que é representado pela letra Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, para o fenótipo RH positivo, e Rzinho, Rzinho para o fenótipo RH negativo. E aí, quem é que doa para quem nesse sistema RH? No sistema ABO, quando o tipo O, ele é considerado doador universal. Vai doar para A. O que acontece quando a pessoa ela está recebendo esse sangue do tipo O? Ela não consegue identificar qualquer anomalia nesses glóbulos vermelhos, porque ela não existe nenhuma glicoproteína estranha, e esse sangue vai ser aceito normalmente na corrente sanguínea de quem está recebendo. No sistema RH é exatamente a mesma coisa. Se a pessoa é RH positivo, ele vai poder receber também de um RH negativo, porque o seu sangue ele está chegando até essa pessoa, mas ele não tem nada de estranho. Se ele é um RH negativo, ele vai receber um sangue RH positivo, porque a substância do fator RH presente no glóbulo vermelho está chegando no corpo da pessoa. E aí, essa substância que está chegando nesse corpo,
é uma coisa estranha. E aí o corpo da pessoa, o sangue, os anticorpos dela, ela vai atacar esse sangue e vai provocar o processo de aglutinação, ou seja, vai fazer com que as células do sangue se aglomerem, vai fazer a aglomeração das moléculas sanguíneas, não é coagulação. E a pessoa que recebe RH positivo, ela passa a doar para ela mesma e para o RH negativo. O RH negativo, ele pode doar para ela mesma e para o positivo. Então, ó, pessoa de RH positivo, ela pode doar para ela mesma. O de RH negativo, ela pode doar para ela mesma e para o RH positivo. O verdadeiro doador universal no sistema RH é a pessoa do tipo RH negativo, porque ela pode doar para todos os positivos e para todos os negativos. Então, no sistema RH, o doador universal é a pessoa que tem o RH negativo. Já o receptor universal, aquele que recebe, vai ser o que possui o fator RH positivo, porque ele pode receber de todos os positivos e negativos. E aí vem um caso, e aí vem uma situação que ocorre na questão influenciada pela questão do sistema RH, do fator RH, que é a eritroblastose fetal, ou também chamada de DHRN. A eritroblastose fetal é uma doença provocada pelo fator RH e sendo também chamada de doença hemolítica do recém-nascido, caracterizada pela destruição das hemácias do feto ou do recém-nascido. As consequências dessa doença são graves, podendo levar a criança à morte. A eritroblastose fetal, ela é uma doença indiretamente genética, mas ela não é uma doença de manifestação genética. Ou seja, ela não é uma doença decorrente da manifestação de um gene da pessoa. Ela está relacionada com o distúrbio decorrente da incompatibilidade sanguínea da mãe com o feto. Então, a eritroblastose fetal, apesar de ser uma doença, ela não é ligada diretamente com a genética, não é uma manifestação genética. Ela também não vai ser uma manifestação de uma doença decorrente de um gene. Ela vai estar relacionada à questão do distúrbio que vai ser relacionado na incompatibilidade sanguínea do sangue da mãe com o do feto. Por isso que ela é chamada de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Bem, a eritroblastose fetal, ela vai ser uma doença que vai ter relação com o feto ou com o indivíduo recém-nascido. Ela não é uma doença que vem nem da mãe e nem do pai. No caso, essa doença ela vai acometer a criança que está em desenvolvimento ou então quando essa criança vai chegar a nascer. Então, para essa doença acontecer, vai ter duas regras que vão ser fixas, que vão determinar o acontecimento dessa doença. A primeira situação é a mãe da criança, que vai ter o provável feto, obrigatoriamente ela tem que ser RH negativo. E quando ela tiver um filho, ela vai ter a chance esse filho vai ter a chance de nascer com um caráter RH positivo, porque o pai, ele tem que ser um RH positivo, a mãe é RH negativo, o pai é RH positivo. Daí esse filho, ele vai ter a chance de nascer com esse caráter positivo. Ali, no caso, vai se colocar então na situação. O primeiro filho
dessa mulher, que vai ser ou RH positivo ou negativo, ele não vai ter a doença. Ele não vai ter a doença. Lembrando que o pai, ele tem RH positivo. Ele não pode passar para a mãe, que é RH negativo, porque ele não tem a doença, então não pode passar esse sangue para a mãe. Então, como é que vai acontecer isso, então, professora? Então, durante a gestação, o sangue fetal, ele não se mistura com o sangue materno. A placenta vai ser o órgão que vai permitir a troca de nutrientes. Essa troca também de excretas eliminadas pelo bebê para a mãe, e essa placenta ela não vai se misturar nem os capilares sanguíneos da mãe com os capilares sanguíneos do feto. Então não vai haver mistura sanguínea nem da mãe nem com o bebê. Essa é uma ideia muito errada que vem sido estudada e colocada, de que o sangue da mãe se mistura com o bebê e tudo que a mãe come ela leva para o bebê através do sangue. É errado. O sangue da mãe, ele desce pelo cordão umbilical. Esse sangue da mãe, ele vai lá para a criança, só que ele não vai acontecer dessa forma. Porque esse sangue da mãe o sangue da mãe é um e o sangue do feto é outro. E aí eles vão, através dos capilares presentes na placenta, vai ocorrer as trocas desses nutrientes por meio do processo de difusão, sem a mistura de sangue. Como existem esses pequenos capilares sanguíneos na placenta, tanto da mãe quanto do feto, como esses capilares sanguíneos têm essa parede muito fina, faz com que, através do processo de difusão, ocorra essa troca. Da mesma forma como acontece nos alvéolos pulmonares, que o sangue passa pelos capilares sanguíneos presentes nos capilares dos alvéolos, e aí faz a troca do sangue dos gases do dióxido de carbono para dentro dos alvéolos, e o oxigênio que está dentro dos alvéolos passa pela parede dos vasos dos capilares sanguíneos, que entram pela corrente sanguínea e são capturados pela proteína da hemoglobulina, que vai ser transportada pela corrente sanguínea e vai levar para os demais órgãos e tecidos do nosso corpo. Da mesma forma, ocorre entre a troca de nutrientes da mãe e do feto. Ocorre pelo processo de difusão através dos capilares sanguíneos presentes. Lembrando que a mãe tem seus capilares e o bebê tem os seus. Então, essa mistura ela não vai ocorrer na hora do parto e até às vezes um pouco antes do parto. Ou seja, a mãe, o sangue do bebê, ele só vai se misturar ao da mãe antes do parto ou depois do parto. E quando é que ele acontece antes do parto? Nós sabemos que o útero ele é um espaço que ele vai com o tecido muscular do útero, ele é elástico, então ele vai se expandir de acordo com o crescimento do bebê. Então, como ele tem um pequeno espaço, esse bebê vai realizar movimentos e muitos desses movimentos acabam provocando também o deslocamento de placenta. E esse deslocamento acaba ocasionando rompimento de capilares sanguíneos. Assim, acaba provocando a mistura do sangue do feto com o da mãe. Mas o mais comum de acontecer é na hora do parto ou após o parto, quando essa criança vai sair. No momento em que puxa o cordão umbilical para deslocar a placenta, os capilares placentários se rompem e um pouco do sangue fetal vai entrar em contato com o sangue materno. Então, é isso que vai deixar a criança com a doença? Será que vai ser isso? Será que é nesse momento em que o cordão umbilical ele vai romper os capilares placentários e misturar o sangue da mãe? É nesse momento em que a criança adquire a doença da eristoblastose? Não, não é nesse momento, porque não vai dar tempo para essa criança ficar doente. O que acontece é que, como o sangue do bebê é RH positivo, ele vai entrar em contato com o sangue da mãe e vai provocar na mãe uma sensibilização.
fazendo com que esses compostos do fator RH, que nós chamamos de antígeno RH, ele vai encontrar em contato com o sangue da mãe, e aí esse sangue, essa mãe, ela vai começar a produzir anticorpos para atacar os antígenos que vieram através do sangue do bebê, que são a questão do fator RH. E lembrando que quando nós produzimos anticorpos, ele vai ficar ali na nossa memória imunitária, vai ficar salvo na memória das células dos anticorpos a questão da leitura que eles vão fazer desses corpos estranhos, que quando entrar novamente na corrente sanguínea, eles já vão ter ação rápida e ativa para eliminar esses antígenos. Então, o nosso corpo aprende como é que se produz os anticorpos. Então, toda vez que esse processo se torna necessário, se produz anticorpos de maneira muito rápida. Então, esse primeiro bebê, que não é doente, ele não vai ser doente, ele vai ser um bebê sadio, só que ele vai fazer com que ocorra a sensibilização dessa mãe. Então, tem a primeira gravidez, o filho é RH positivo e a mãe é RH negativo. Esse primeiro filho ele vai nascer saudável, só que devido à questão na hora do nascimento, o sangue da mãe entrar em contato com o sangue do bebê, entrar em contato com o sangue da mãe, esse sangue vai sensibilizar ela e vai fazer que ocorra a produção de anticorpos contra a questão desse fator RH que o bebê, através do sangue dele, foi adicionado ao sangue da mãe. Então, pela questão do processo da sensibilização, esse sangue do bebê entrando em contato com o da mãe. Aí, durante esse processo de sensibilização, o bebê nasceu, tá sadio, tá estável, vem a segunda gravidez. Nessa segunda gravidez, dessa gestação, o filho também vai ser RH positivo. Aí vem a ação dos anticorpos com o anti-RH que vão destruir as hemácias fetais. Como é que isso vai acontecer, a questão da destruição dessas hemácias fetais? Bem, sendo que esses filhos venham a ser RH positivo, sendo o primeiro filho fazendo a sensibilização, ou seja, estimulando a mãe a produzir anticorpos para combater o fator RH, essa mãe ela produz anticorpos na primeira gestação, vai ficar na memória imunitária dela. Esses anticorpos produzidos para o fator RH são muito, mas muito, muito pequenininhos. E esses mesmos anticorpos aí é que o sangue fetal e o materno, como eles não se misturam na placenta, esses anticorpos eles conseguem passar pela barreira placentária. Como nós não temos o contato da sangue da mãe com o do bebê, mas como os nossos anticorpos eles são muito, muito pequenos e conseguem transitar pelo nosso organismo em diferentes tecidos, ele consegue passar pela barreira placentária e aí é que se diz que essa mãe vai mandar anticorpos que ela criou da primeira gestação para o bebê que está em desenvolvimento nessa segunda gestação. Então, esses anticorpos vão começar a atacar o sangue do bebê por meio dos glóbulos vermelhos. Esse bebê que está em desenvolvimento, ele começa a ter a necessidade de repor esses glóbulos que estão sendo perdidos pelo ataque dos anticorpos da mãe. Então, a mãe, para repor essa perda de glóbulos vermelhos do bebê, ela começa a jogar mais glóbulos vermelhos novos na corrente sanguínea para chegando assim a um determinado momento dela produzir tanto anticorpo vermelho que ela não consegue vencer essa produção. Então, ela começa a colocar glóbulos vermelhos imaturos dentro da corrente sanguínea, porque ela está tentando suprir a necessidade da sanguínea do bebê, por causa que os anticorpos dela tá combatendo o sangue do bebê, eliminando ali
as células sanguíneas do bebê devido à questão do fator RH positivo do bebê, que foi estimulado desde a primeira gestação, quando o sangue do primeiro filho com RH positivo fez a sensibilização dela. E aí, quando esses glóbulos vermelhos, que eles também são chamados de eritrócitos, eles são células anucleadas. Então, como essa célula do glóbulo vermelho, ela tem ali o seu núcleo, a questão desse glóbulo vermelho, a formação do glóbulos vermelhos imaturos, ele começa lá na nossa medula óssea vermelha. E aí, é lá na medula óssea vermelha que essas células que vão dar origem aos glóbulos vermelhos são chamados de eritroblasto. Então, sendo que essa célula dos eritroblastos vão dar origem aos glóbulos vermelhos. Como a mãe tem que repor muitos glóbulos vermelhos perdidos pela criança, ela começa a colocar dentro da corrente sanguínea células imaturas que são os eritroblastos. Daí vem o nome da doença eritroblastose fetal, ou também doença hemolítica, porque hemo significa sangue, lítica significa rompimento, ou seja, o rompimento da célula de sangue. Esse rompimento da célula de sangue, destruindo as células sanguíneas do bebê, que vai estar em desenvolvimento. Então, essa criança ela vai começar a ter problema muito sério de desenvolvimento, e esse, muitas das vezes, vai ser fatal para o bebê, ocasionando a morte desse bebê em desenvolvimento. A mãe, se ela não tiver uma sensibilização muito grande, ou seja, se ela ter uma produção de anticorpos muito alta, essa criança ela vai nascer com um quadro de anemia profunda. Muitas vezes, em muitos casos, é necessário que essa criança faça várias transfusões de sangue ao longo do seu desenvolvimento, até ela conseguir eliminar ali, parar de sofrer com a eritroblastose, desenvolvendo assim uma vida normal. Então, as duas regras para o surgimento da eritroblastose fetal. O primeiro filho, ele sensibiliza a mãe, mas ele não tem a doença. O segundo filho, ele vai sofrer a eritroblastose do recém-nascido. Toda mulher que tem RH negativo não pode casar com homem RH positivo, porque ela vai ter um filho com doença. Então, a mulher que tem o RH negativo, ela não pode casar com o homem RH positivo, porque ela vai ter um filho com a doença. Hoje em dia, fazendo um pré-natal, bem, tudo direitinho, tudo certinho, e através dos exames, o médico ele vai perceber que a mãe que é RH negativa, ele vai tomar algumas providências para evitar que esse bebê venha a ter eritroblastose. E o que o médico vai fazer? Se essa mãe já tem já teve o primeiro, e nesse segundo filho ela já descobriu que o primeiro filho nasceu com RH positivo, então ele vai aplicar um soro nessa mãe minutos antes do parto, ou então logo após o parto. Esse soro ele vai fazer com que evite que a mãe ela se sensibilize, ou seja, ela produza mais anticorpos. Esse soro ele vai fazer com que ela não consiga fazer a imunização ativa, ou seja, ela não consegue produzir anticorpos, fazendo assim com que tanto a mãe quanto a criança fiquem bem. E toda vez que essa mãe tiver um filho, ela vai ter que tomar esse soro para fazer com que ocorra essa não sensibilização dela, fazendo com que não tenha essa imunização ativa. Aí nós vamos fazer um exemplo de como é que se aborda esse assunto de sistema RH nos problemas de genética. Aqui no exemplo nós temos um homem do grupo sanguíneo AB e RH negativo, casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O e RH positivo homozigoto. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser. Então, vamos lá. O homem, vamos colocar aqui. O homem
o homem, ele é AB com RH positivo, com RH negativo. Então, o sangue, ele tem o sangue do tipo AB, RH negativo. A mulher, ela tem o tipo O, RH positivo. Então, agora nós vamos colocar quais são os genótipos que representam cada uma dessas características. Nós vamos ter aqui o sangue do tipo AB, ele tem o genótipo IA e B. E o RH negativo, nós vimos que ele é um homozigoto recessivo. Então, ele vai ser Rzinho, Rzinho. A mulher do tipo O. O tipo O, ele vai ter o gene dele, Izinho, Izinho. O RH positivo. O RH positivo, ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Como ele já deu aqui no comando da questão essa informação de que ele é homozigoto, então ele é Rzão, Rzão. Certo? E agora, como é que nós vamos fazer esse cruzamento aí? Como nós vamos fazer esse cruzamento? Nós podemos fazer de uma forma bem mais direta. Vamos fazer aqui cruzando primeiro os tipos sanguíneos. Nós vamos ter um sangue IA, I, cruzando aqui os tipos sanguíneos. Vai ficar Rzão, Rzinho, IA, Izinho, Rzão, Rzinho. Pro tipo B, IB, Izinho, Rzão, Rzinho, e IB, Izinho, Rzão, Rzinho. Então, vemos que os grupos sanguíneos dos descendentes de um casal, que é AB, RH negativo e O, RH positivo, nós vamos ter aqui dois indivíduos que nasceram do tipo A, né? RH positivo, e dois indivíduos do tipo B, RH também positivo. Então, desses grupos sanguíneos descendentes desse casal vão ser do sangue do tipo AB e todos os indivíduos vão ser positivos. Então, é dessa forma que nós podemos resolver essa questão envolvendo o sistema do fator RH. Sempre observando no comando das questões quais são as informações que estão sendo passadas, quais são os detalhes que são colocados para a gente poder conseguir resolver a situação. E aí nós vamos ter o sistema MN, que dos grupos sanguíneos. O grupo sanguíneo do sistema MN são outros antígenos que foram encontrados na superfície das hemácias humanas, sendo determinado pela letra M e pela letra N. Analisando o sangue de diversas pessoas, verificou-se que em algumas delas existe apenas um antígeno M e em outras somente o antígeno N. E várias pessoas possuem os dois tipos de antígeno, tanto M quanto N. Então, concluiu-se que existem 3 grupos desse sistema, M, N e MN. Os genes que condicionam a produção dos antígenos são apenas 2. L, representado pela letra do descobridor, que é o Landestein, L, Mzão, e L, Nzão. As letras L é a inicial do descobridor do Landestein. Trata-se de um caso de herança mendeliana simples, também relacionado à primeira lei de Mendel. O genótipo L, Mzão e L, Mzão condiciona a produção do antígeno M.
LNzão e LNzão, o do antígeno N. Já entre LMzão e LNzão, existe uma codominância, ou seja, esses dois genes aí, né, esses dois genótipos que determinam essa condição do sistema NN, eles estão, vamos dizer que eles estão em questão de expressão dessa característica desse gene, são iguais. Ele nenhum vai se expressar mais do que o outro. Então, a codominância entre o gene LMzão e LMzinho é que todos os dois genes são iguais na questão da sua expressão, de modo que a pessoa que tem o genótipo LMzão e LNzão apresenta os dois tipos de antígeno. Então, aí nós temos aí o fenótipo, que são as pessoas do tipo que apresentam antígeno tipo M, tipo N e MN, e o genótipo que representa esses tipos de pessoas. Lembrando mais uma vez que nós temos a nossa atividade do módulo 4 relacionado ao conteúdo dessa videoaula sobre alelos múltiplos, na página 487 e 488. Essa atividade do livro vai estar sendo recebida até a próxima aula de Biologia 1, na próxima segunda-feira. Até mais!